sistemas de pintura em asfalto, superfícies polidas ou vítreas. Para quem não sabe o que é superfícies vítreas ou vitrificadas, por exemplo, o vidro, logicamente vem de vidro, né? O vidro é uma superfície vítrea, o porcelanato brilhante é uma superfície vítrea, o porcelanato acetinado também é uma superfície vítrea. Não é somente o brilho que determina uma superfície vítrea, mas também a sua dureza, tá bom? Um azulejo, um piso cerâmico, um piso de concreto polido, um granilite, são superfícies vítreas, tá bom? Vamos entender então como é que é o processo de pintura para esses tipos de superfície. Asfalto, né? Vamos supor que eu tenho uma superfície de asfalto ali e eu queira pintar. Eu quero aplicar uma tinta mais convencional, eu quero aplicar uma tinta acrílica de pisos, eu não quero gastar muito, eu não quero ir para uma linha industrial, que é uma linha mais cara, porém, se você quiser uma resistência maior, busque produtos à base de borracha clorada, tintas acrílicas à base de solvente, bicomponente ou monocomponente, dependendo do fabricante, eles produzem, específicas para superfícies betuminosas para asfalto. Mas nesse caso aqui, vamos fazer um sistema de pintura para uma tinta convencional acrílica, tá? Então, o primeiro passo a ser feito é remover poeira, fuligem, por meio de um hidrojateamento e detergente e deixar secar 48 horas. Ah, Filipão, eu tenho que lavar o asfalto? Sim, é importante lavar o asfalto mesmo com detergente, com água e sabão, principalmente porque é uma área que passa carros e pode ter muito óleo dentro impregnado na superfície, por isso que é importante fazer esse hidrojateamento e essa lavagem com detergente, tá? Evita utilizar produtos como limpa-pedra, limpa-baú, solupan, essas coisas mais agressivas, porque sempre vai ficar um resíduo lá dentro da superfície, tá? Sempre vai ficar, e isso vai te atrapalhar na pintura. Procura utilizar, sim, um detergente neutro. Lava bem com uma vassoura, então aluga aquelas máquinas, aquelas enceradeiras rotativas que tem ali a escova na base, que ela vai poder lavar aquilo com mais facilidade para você, tá? Deixa secar pelo menos 48 horas, se tiver um solão daqueles bem forte, um dia já é o suficiente. Mas experimenta deixar 48 horas para deixar bem seco. Depois disso, você aplica uma demão de esmalte alumínio como fundo. Esmalte alumínio, Filipão, o esmalte alumínio ele serve para isso. Muita gente me pergunta como pintar superfície, de novo, como pintar superfície asfáltica com custo menor, com um custo-benefício mais adequado, com produtos mais convencionais. Então é isso aí, ó, como eu estou explicando aqui, ó. O esmalte alumínio, ele usa uma resina chamada resina fenólica, e essa resina fenólica, ela tem uma boa aderência sobre o asfalto, tá? Ela tem uma boa aderência sobre o asfalto. Então faz uma diluição aí de uns 30% desse esmalte alumínio, deixa ele mais aguadinho, vamos dizer assim dessa forma, não deixa ele nem tanto concentrado, e aplica uma demão com rolo de lã, aplica uma demão desse esmalte alumínio em cima desse asfalto, dessa superfície asfáltica que você acabou de limpar, que você acabou de deixar perfeita para aplicação, tá? Deixa o esmalte alumínio secar pelo menos aí umas 8, 10 horas, mais ou menos, né? Meio-dia, deixa aí umas 12 horas secando o esmalte alumínio. E depois você pode pintar com uma tinta acrílica ou até mesmo com esmalte sintético, né? Aí, nesse sistema de pintura, o esmalte alumínio ele vai servir como uma ponte de aderência para a tinta acrílica, que é a tinta para piso normal, ou até mesmo um esmalte sintético, ou até mesmo um esmalte à base d'água, se você quiser, também não tem problema, pode aplicar. Ou até mesmo uma tinta epóxi à base d'água, você também pode aplicar, tá? Mas o importante é criar essa ponte aqui, ó, a ponte entre o asfalto e a tinta de acabamento, e essa ponte é feita através do esmalte alumínio. Ele vai gerar esse ponto de ancoragem para você aplicar a tinta sobre ele. É o que nós chamamos de ancoragem química, tá? Existem dois tipos de formas de você gerenciar, de você conseguir ancoragem. Ancoragem é poder de aderência, né? Poder de amarração, poder de aderência. Então existem duas formas de você conseguir essa ancoragem na superfície. Uma delas é mecanicamente, através de lixamento, escovação, abrasão da superfície,
quebrando a tensão superficial, criando porosidade e para que a tinta possa aderir, e da outra forma é quimicamente. Você não tem como lixar, você não tem como escovar um asfalto, né? Então você usa quimicamente o esmalte alumínio como um promovedor de ancoragem para a tinta acrílica, que é a tinta de piso, né, acrílica, ou esmalte sintético, ou a tinta que você quiser utilizar, tá bom? Depois nós temos granilite e concreto polido. O que deve ser feito? Primeiro ponto, opção 1, são duas opções, tá? Remover o brilho mecanicamente. Lembra que eu falei agora há pouco sobre ancoragem química e mecânica? Então, na opção 1, você pode comprar ou alugar aquelas enceradeiras grandes, que nem eu falei agora há pouco, aquelas enceradeiras grandes, colocar uma lixa por baixo dela ali e lixar todo esse piso para remover esse brilho do concreto, né, do concreto polido e do granilite, quer dizer, fosquear a base. Automaticamente fosqueando a base você quebra, você tira o que nós chamamos de tensão superficial. Quem quer saber um pouco mais sobre tensão superficial, lá atrás, dentro da TV Bellinzone, nós temos o treinamento de patologias, e lá no treinamento de patologias eu falo sobre tensão superficial, tá? Busca lá, e é um treinamento bem bacana também. Então você vai quebrar essa tensão superficial da superfície com o lixamento, fosqueando essa superfície, e depois você vai aplicar uma lavagem por meio de um hidrojateamento. Lavou, vai sobrar aquele pó ali, né? Vai ficar aquele pó do lixou, vai sobrar aquele pó do lixamento. Então você vem com uma lavagem por meio de hidrojateamento com detergente também. Então você vem lavando, escovando ali com um detergente neutro para cortar qualquer presença de gordura, graxa que tiver essa superfície. Depois você vai o quê? Você vai deixar secar, não esquece, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem que deixar secar bem, pelo menos aí 48 horas esse piso, e aplicar uma demão de fundo preparador. Fundo preparador, Filipão, sobre o granilite, sobre o concreto polido? Sim, porque a partir do momento que você tirou aquele brilho, você quebrou aquele brilho, ele passa a ser um concreto normal. Ele não está mais polido. Então usa o fundo preparador para segurar qualquer partícula que estiver solta ali embaixo daquele piso. Aplica uma demão do fundo preparador, ajusta a diluição, isso é importante. Fundo preparador você pode aplicar ele desde puro até 100, 150% de diluição. Então ajusta essa diluição para você não ter brilho na superfície e aplica uma demão do fundo preparador. Deixa secar ali por 4 horas, uma demão só, tá? Deixa secar ele ali por 4 horas e depois você pinta com a tinta acrílica ou esmalte sintético se você quiser. No caso das demarcações, que nem eu falei lá atrás no primeiro módulo, você pode usar o esmalte sintético para fazer as demarcações, você pode usar a tinta acrílica, que é a tinta para piso normal, para fazer a pintura geral da superfície. Você pode usar um esmalte epóxi à base d'água, você pode usar, por exemplo, a própria tinta para piso nas cores de demarcação, se você quiser, aí não tem problema, tá? Porque você vai estar já com piso limpo, piso preparado, com a aplicação do fundo, pronto para receber a pintura, tá bom? Depois disso, na opção 2, quer dizer, nós falamos da opção 1, né? Agora vamos falar da opção 2. Lavar com detergente e aplicar uma demão de fundo fosfatizante ou fundo epóxi. Lembra que eu falei anteriormente de ancoragem mecânica, tá aqui, ó, ancoragem mecânica é com lixamento. E a ancoragem química, que foi a mesma receita aqui do asfalto, eu estou dando a opção de utilizar o fundo fosfatizante, também conhecido como wash primer, ou um fundo epóxi. Esses dois produtos, eles vão servir de ponte. Eles vão aderir muito bem sobre o concreto polido e sobre o granilite, mesmo sem remover o brilho. Você só vai lavar a superfície, deixar ela bem limpa, e aí você entra com o fundo fosfatizante ou com o wash primer aqui, ou até mesmo com o fundo epóxi. Essas resinas, desses produtos, têm uma aderência muito boa sobre a superfície de granilite e concreto polido. Então eles vão fazer uma ponte, né? Eles vão se aderir ali, e sobre ele, como eles são fundos, né? Tanto o fundo epóxi quanto o fundo fosfatizante ou wash primer são fundos, eles vão promover uma aderência muito boa para a tinta de acabamento que você quiser utilizar, que aí pode ser novamente
a tinta acrílica ou esmalte sintético ou qualquer outra tinta específica para piso ou com boa resistência que você possa utilizar no piso, tá bom? Cerâmicas e porcelanatos esmaltados, tá? Como é que a gente pinta essa superfície? Primeiro ponto aí, vamos lá. Lavar com detergente e aplicar uma demão de fundo fosfatizante ou fundo epóxi. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui na opção 2 do granilite do concreto polido e na opção do asfalto. Nós vamos gerar uma aderência química, nós vamos fazer uma ponte química nessa superfície. Então eu devo lavar essa cerâmica, esse porcelanato esmaltado com detergente neutro, água e detergente, e aplicar uma demão de fundo fosfatizante ou fundo epóxi. Mesma coisa aqui, ó, fundo fosfatizante ou fundo epóxi. Quer dizer, de novo, repetindo, eu gerei uma ponte, uma aderência química para esse tipo de superfície, porque você lixar cerâmica e porcelanato dá muito trabalho, não vale a pena, o custo-benefício não justifica. Então faça uma ancoragem química dessa superfície. E depois você pode pintar com a tinta que você quiser, com a própria tinta para piso, ou um esmalte sintético, se você quiser fazer as demarcações, ou então um esmalte epóxi. Bom, mesma receita de todos os três tipos de superfície com relação ao acabamento. O importante é que você crie a limpeza, que você deixe a superfície limpa e com ancoragem satisfatória. Ancoragem quer dizer aderência, né? Com ancoragem satisfatória para a tinta de acabamento que você vai aplicar sobre esse tipo de superfície, ok? Vamos falar agora, nesse último slide, falando um pouco sobre PEI. Não tem muito a ver com tintas, mas para que vocês entendam o que é o PEI, né? A indústria de ladrilhos fornece uma classificação PEI com base em testes do Porcelain Enamel Institute. É um instituto nos Estados Unidos que faz a medição da resistência. Olha, a categorização PEI define principalmente a dureza e durabilidade, avaliando o desgaste superficial dos revestimentos cerâmicos através de testes de abrasão. Então, no Porcelain Enamel Institute, eles têm metodologias de testes para avaliar o desgaste superficial de superfícies de revestimento, revestimentos esmaltados, porcelanatos, cerâmicas e por aí vai. Existe equipamento, existe uma máquina que faz esses testes, como existe também na linha de tintas, uma máquina para testar a lavabilidade, né, um equipamento para testar a lavabilidade do filme, quer dizer, a resistência à lavabilidade do filme da tinta. Existem para pisos uma máquina que faz o teste de resistência do esmalte, né, daquela superfície esmaltada, do desgaste do esmalte. E esse revestimento cerâmico, ele recebe uma classificação de dureza que se chama PEI, já expliquei para vocês, do Porcelain Enamel Institute, e em uma escala de 0 a 5 pontos. Tá? Então vamos entender um pouco mais essa escala. PEI 0, né? Trabalho leve, apenas em paredes, nunca use sobre os pés. Então um porcelanato ou uma cerâmica que tenha como especificação o PEI 0, ela não foi feita para pisos, ela foi feita apenas para paredes. Ela não tem resistência mecânica para receber tráfego de pessoas, tráfego de carros, nada disso. Somente para paredes. Saindo do 0 e entrando no PEI 1, o PEI 1 é para usos de paredes e pisos apenas em aplicações residenciais e comerciais sem acesso à área externa. Quer dizer, é para uma utilização dentro de uma área da casa ou comercial, desde que a pessoa não tenha acesso à área externa e interna. Por quê? Porque quando você vai lá fora, né, vai grudar na tua sola do teu sapato areia, fuligem, pedregulho, e você vai levar esse pedregulho para dentro do ambiente do imóvel. E você vai riscar, porque essa cerâmica PI1, ela não tem resistência, a resistência é muito baixa. Inclusive o tipo de sapato que você deve utilizar aqui são sapatos tipo tênis, com solados emborrachados e com máxima delicadeza possível desses solados, tá? É para um uso bem básico mesmo na parte de tráfego. Quando a gente fala de PEI2, pode ser também usado em paredes e pisos leves.
É frequentemente utilizado em banheiros residenciais com calçados normais. Aqui nesse caso, você já tem uma utilização que pode ser tanto externa quanto interna, tá? Também tomando muito cuidado com o tipo de calçado que se usa nessa superfície, porque, como eu falei lá atrás, o solado feminino, né, aquele sapato de salto alto aqui, já no PI2 vai marcar, vai riscar, não é um produto, um piso para receber esse tipo de solado, de calçado, tá bom? Então é paredes e pisos leves, tá? Frequentemente usado em banheiros residenciais com calçados normais. O que é calçado normal? Um chinelinho ali, tá bom? Um tênis no máximo, tá? PI3, bancadas, paredes e pisos que recebem tráfego moderado de pedestres. Nesse caso aqui, você já tem uma resistência maior. O PI3 já tem uma resistência bem maior. Já pode sim receber um salto alto de vez em quando, moderado, como está escrito aqui, pode ter acesso externo e interno, muito usado em bancada, quer dizer, você pode aplicar numa bancada onde você tem manuseio de materiais, uma bancada comercial onde você tem manuseio de materiais, quer dizer, já é o PI3, já tem uma resistência mais satisfatória à abrasão, uma resistência mecânica. PI4, todas as aplicações residenciais ou comerciais com tráfego leve a moderado. Então aqui nesse caso, você pode também utilizar um tráfego leve a moderado, mas você já tem uma resistência mecânica maior. Tanto que ele é especificado também para áreas comerciais, onde você tem ali um número maior de pessoas do que dentro aqui da área de PI3, tá? Onde você tem uma quantidade maior de pessoas que pode estar trafegando sobre aquele tipo de superfície, tá? Já é um produto com bem mais resistência, tá? Ele já vai ali suportar mais o salto alto, muito mais, tráfego de veículos sem problema nenhum, a utilização de contato com solvente, com óleo, isso não tem problema nenhum para esse tipo de piso. E por último, o PI5, todo o tráfego residencial e comercial pesado e super pesado também, usados exclusivamente em pisos. Esse tipo de revestimento, eles não são fabricados para paredes. Esse tipo de revestimento, normalmente, eles são fabricados somente para pisos, em áreas onde você requer realmente uma exigência maior com relação a tráfego, peso, né, tipo de empilhadeiras, por exemplo, automóveis pesados ou materiais que realmente exerçam uma pressão e uma abrasão bem maior a esse tipo de revestimento, tá bom? Tá, Filipão, mas o que isso aqui tem a ver com tinta? Nada, absolutamente nada. Isso aqui é especificação de resistência para pisos, mas para você conhecer um pouco mais e para você ter ideia, a tinta ficaria mais ou menos, uma tinta acrílica para piso normal, ela ficaria entre PEI1 e PEI2, ficaria mais ou menos aqui, tá? Bem leve, um tráfego bem tranquilo, porque senão o desgaste dela vai ser muito maior. Uma tinta epóxi, ela ficaria aqui PEI2, tá? Mas nunca chegaria a um 4, a um 5, não tem como, tá? A resina da tinta, ela não tem a mesma dureza, a mesma resistência que o revestimento esmaltado dos pisos que a gente tem por aí, tá? Então, como eu falei lá atrás, antes de você pintar um piso, veja se não vale a pena renová-lo, utilizar produtos para trazer o brilho, trazer a renovação dele de volta, ou ver se não vale a pena trocá-los, tá bom? Por quê? Porque a resistência da tinta nunca vai ser igual à resistência de um esmaltado ou de um revestimento que vai sobre a cerâmica de barro, ok? Tá claro isso daí? Então tá bom. Bom, finalizamos o último módulo, o módulo 2 dos sistemas de pintura para piso. Espero que você tenha gostado do treinamento. Peço para você ficar ligado e ligada nas programações da TV Bellinzone e também nas programações do meu quadro Por Dentro da Lata, onde a gente vai trazer várias novidades, várias informações, vários vídeos, muita coisa legal, muita coisa bacana. O canal está crescendo muito, está crescendo bastante. Então, se você gostou, chama o seu amigo, chama a sua amiga, chama o seu colega de profissão, fala para ele se inscrever também na TV Bellinzone e fazer parte da nossa comunidade, que está muito legal. Acompanhe a gente aí, muitas novidades, ok? E para finalizar, eu gosto sempre de falar uma frase no final,
que diz o seguinte: o que importa realmente está dentro da lata. Então, experimente sempre conteúdo, compre sempre o que é o produto, o que a tinta te oferece. Você gosta da marca A, B, C, não tem problema. Agora, abra sua mente para a marca Z, W, X, Y. Por quê? Porque são marcas que podem oferecer e oferecem a mesma qualidade com custos muitas vezes melhor, e você tem mais acesso e você consegue melhorar muito o teu trabalho e ter mais opções para o seu cliente ou para você mesmo como consumidor final, tá bom? Muito obrigado por assistir mais esse treinamento do Filipão aqui no Por Dentro da Lata. Te espero para o próximo. Até mais.